Pessoal, vamos lá. Então, retornando aí, existem esses dois testes funcionais para a gente poder avaliar a alteração, né, da discinese, ou então se o paciente ele tem dor, né, ao movimento. A gente vai fazer esses dois testes aí para a gente poder avaliar a condição de alguns músculos aí que auxiliam na estabilidade da escápula, no movimento da escápula, que tanto o serrátil anterior quanto o trapézio inferior, o trapézio ascendente, né? As fibras inferiores do trapézio, que vão auxiliar lá no movimento de rotação superior da escápula, né? E o serrátil anterior, ele é um músculo que auxilia na inclinação posterior. Então pensem, se ele auxilia na rotação, ou melhor dizendo, na inclinação posterior, o serrátil anterior, se ele está mais fraco, se esse músculo está mais fraco, o que acontece? Há uma tendência dele, da escápula inclinar mais anteriormente. Quando a gente inclina a escápula mais anteriormente, né, a gente não vai aumentar a impactação ali dentro da região subacromial, né? O acrômio vai estar mais proeminente ainda, né? A posição do acrômio, o teto subacromial, vai estar mais proeminente ainda. Então, nos movimentos acima da linha da cabeça, por exemplo, vai gerar um pouco mais de contato mecânico ali. Então, é o que esse teste aqui de retração ele nos indica. Então, quando a gente estabiliza a escápula, quando a gente realiza com a mão a função do serrátil anterior e faz o movimento de elevação do braço e o paciente melhora o quadro, o paciente relata a melhora do quadro doloroso, então sugere-se que há uma fraqueza desse músculo, né? Que auxilia na inclinação posterior, né? Que é esse movimento de depressão da escápula. Tá? Assim como quando a gente assiste a borda inferior da escápula na rotação superior da escápula, quando a escápula está rodando superiormente, a gente auxilia, né? A gente auxilia o trapézio inferior, o trapézio ascendente, as fibras ascendentes do trapézio, a realizar aquele movimento. Supõe-se que há uma insuficiência da ação desse músculo, tá? Então, lá no nosso tratamento, a gente vai direcionar o fortalecimento desses dois músculos, o controle motor desses dois músculos primariamente, para depois a gente começar a ganhar mais força, né? Trabalhos periescapulares, né? Dos músculos periescapulares. Beleza? Então, tratamento aí. Quando a gente lá observou que o paciente tem uma dor no ombro, né? A gente fez toda aquela avaliação, todos aqueles testes, né? Aqueles 5 testes lá, o cluster, né? Os testes provocativos. A gente colheu a história do paciente, né? Fizemos a nossa avaliação, nosso exame físico, a gente fez o teste muscular de amplitude de movimento, né? Fizemos o teste aí de discinese escapular, né? Fizemos lá com flexão, botamos pezinho, vimos lá que ele tem uma alteração, né? Fizemos o teste lá de SAT e CRT, vimos que ele é positivo para os dois movimentos, ou seja, há uma insuficiência tanto do trapézio inferior quanto do serrátil anterior, e aí a gente vai traçar um tratamento para esse paciente que está com dor no ombro, né? Que apresentou dor no ombro, a movimentação ativa, enfim, né? De que forma que a gente vai abordar esse paciente? Né? O paciente lá sintomático, está com uma alteração do ritmo escapulotorácico, a discinese escapular. Então, a gente vai querer restabelecer esse movimento, correto? Ele não está com uma insuficiência muscular, não está com uma fraqueza. Isso não pode, a gente já viu que isso pode gerar um aumento do impacto, né? Ou uma alteração da mecânica da glenomeral. Então, a gente vai ter que restabelecer esse ritmo escapulotorácico, reestruturar ou restaurar a estabilidade escapular, né? Então, essa escápula tem que estar mais harmônica com o movimento do húmero, né? E mais estável no gradil costal.
Se ela está mais proeminente, ela está se descolando, entre aspas. Então, tem menos estabilidade. Estabilidade não quer dizer rigidez, tá? Estabilidade é diferente de rigidez. Tem que ter boa mobilidade, mas ela tem que estar estável. O movimento tem que estar harmônico. Né? E melhorar, para isso, melhorar a função dos músculos do manguito rotador, né? Para que eles possam trabalhar com mais liberdade de movimento. Né? Então, no tratamento, a gente vai pensar também numa inibição. O Diego levantou uma questão aí, até de algo mais distante, né, do ombro, lá nos isquiotibiais, né, sacro ilíaco, e outros movimentos, outros músculos aí. Será que uma retração também do psoas também não vai estar alterando isso? Então, uma inibição ou relaxamento do trapézio superior. O trapézio superior não eleva o ombro, não vai diminuir o espaço intraarticular, né? Então, um relaxamento dessa musculatura também se faz importante. Há um aumento da tensão. O paciente está com dor, né? Normalmente se protege, uma posição de proteção mesmo, de elevação do ombro. Então, isso também pode estar relacionado a diminuição de amplitude de movimento, enfim, ou de um desequilíbrio das fibras superiores, melhor dizendo, com as fibras inferiores, né? Uma insuficiência das fibras inferiores e um aumento da ativação das fibras superiores, né? Levando assim a escápula e fazendo um tilt anterior, né? Uma inclinação anterior, aumentando o contato articular ali. Então, o nosso tratamento, ele deve iniciar, quando a gente for abordar essa escápula, né, a gente deve iniciar com movimentos ativos escapulares, melhora da consciência do movimento escapular. Então, ensinar o paciente quais são os movimentos da escápula, né, e treinar isso, sem resistência, sem nada, né, para que a gente melhore a mobilidade ativa e ative melhor, comece a dar input sensorial de controle motor, né, neuromuscular, né, de controle do movimento para esse paciente, para que ele entenda como é que esse movimento da escápula ocorre. Né? Então, tem algumas estratégias, a gente vai olhar ali na frente. A FNP, né, facilitação neuromuscular proprioceptiva, também é uma outra forma, as diagonais também, para a gente poder melhorar a consciência do movimento ou do ritmo escápulo torácico aí, movimento escapular. Tá? A progressão deve ser gradual, né? Assim como a complexidade, a progressão de carga, como a complexidade dos movimentos. Então, inicialmente, é interessante que a gente comece mais com movimentos bem simples, de movimento escapular mesmo. E daí a gente pode botar resistência nesses movimentos. E daí começar a colocar com o movimento de glenomeral também. Né? Então, orientar o paciente a fazer uma elevação do braço, mas com orientação ali de como a escápula deve se comportar, né? De ativação de trapézio inferior, né? ou de ativação ou de encaixe da escápula, muito essa palavra, esse termo que a gente usa, de encaixar a escápula quando abduz. Né? Então a gente vai lá, pode botar a mão, né? E orientar, né? dar um input sensorial ali para o paciente. E assim evoluindo com exercícios pliométricos e proprioceptivos. Então, aqui alguns exemplos de trabalho para melhora do movimento escapular. Né? Então, elevação e depressão, paciente com a mão na parede, o paciente vai deprimir e elevar o ombro. Entendeu? Vai protrair e retrair a escápula, né? Ou fazer o movimento de retração e protração da escápula contra a parede, sem resistência, né? Sem descarga de peso, só o apoio da mão. E assim a gente vai melhorando a consciência do movimento do paciente, né? Então, uma ativação neuromuscular, né? Então, começar a aumentar os inputs sensoriais no músculo ali, né? Não adianta a gente cair de carga se a gente não tem um movimento limpo, um movimento harmônico. Então, a gente pode dividir a escápula aqui igual um reloginho, né? De 12, 12, 3, 6 e 9.
Então, a gente orienta o paciente para qual direção que ele vai levar. Vai levar para 9 horas, para 3 horas, para 12 horas, para 6 horas. Né? Então, essa é uma forma de a gente orientar o nosso paciente também. Tá? Chamo de relógio escapular, né? Scapular clock. Então, aqui embaixo, essas 3 figuras, é uma outra variação, onde o paciente vai apoiar a mão e vai fazer uma rotação interna, uma rotação externa do ombro, né? Isso sempre com a orientação de encaixe, quando a gente faz a rotação externa, de encaixar bem a escápula, né? E quando faz a rotação interna, a gente faz essa inclinação anterior do ombro. Então, escápula, desculpa, inclinação anterior da escápula, o tilt anterior. Então, são algumas possibilidades de trabalhar o nosso paciente inicialmente, né? Pode colocar uma bolinha. Então, são algumas formas de a gente começar a trabalhar o nosso paciente, né? De consciência do movimento escapular. E daí evoluindo. Pode colocar o paciente numa posição de prancha, por exemplo, né? Então, aqui nessa primeira foto de cima, está fazendo uma retração da escápula, né? E aqui uma protração da escápula. A gente pode fazer isso aí contra a parede, como eu falei, né? Contra a parede, apoia aqui, ó, pode começar antes, sem resistência, né? Sem descarga de peso. Primeiro o paciente vai entender esse movimento aqui, né? Vai entender esse movimento. Depois coloca contra a parede e vai levar o tronco à frente, encaixando bem as escápulas lá atrás e protraindo as escápulas, né? E daí a gente vai evoluindo para descarga de peso. E depois pode botar numa bola, no meio instável. E a gente vai evoluindo. Pode botar resistência. Ó, a gente pode botar resistência. Peraí, deixa eu pegar uma borracha aqui. A gente pode botar resistência nesse movimento de protração e retração. Então, ó, não sei se vocês estão vendo aí. A gente pode botar resistência. Então, eu passo uma borracha, ó. Então, protraio e retraio. Ó. A gente não viu lá que o serrátil anterior não faz a protração da escápula? Né? E auxilia também lá no tilt. Então, ó, protração da escápula com elástico. E a gente vai evoluindo. A gente pode fazer também o paciente na posição de flexão de braço, por exemplo. Pode ser até com o joelho apoiado. A gente passa a borracha aqui nas costas, bota o paciente na posição e pede para ele fazer um movimento. Então, tem descarga de peso, está em cadeia cinética fechada, a gente diminui a gente diminui o cisalhamento, aumenta, né, que são as características de cadeia cinética fechada, a gente aumenta a compressão articular, né, a cocontração muscular e faz um movimento com uma resistência do elástico ainda. Então, é também a expertise do profissional ali. A gente vai desenvolvendo de acordo com os movimentos. Que movimento que a gente quer trabalhar? A gente não quer trabalhar serrátil anterior? Serrátil anterior não faz a protração? Aqui na flexão de braço ele também trabalha? Né? A flexão de braço, o serrátil anterior também não trabalha? Então, eu vou fazer esses movimentos. Mas, de repente, é melhor eu trabalhar aqui primeiro para depois colocar movimento acima da linha da cabeça. Tá? Com resistência. Posso botar aqui uma borracha, ó, trabalhar o serrátil anterior, posso botar uma borracha aqui, ó, e elevar o braço, trabalhando o serrátil anterior, sempre pedindo ao paciente manter as escápulas estáveis ali, encaixadas. Né? Então, essa é uma evolução para a gente trabalhar serrátil anterior. Nessas fotos aqui do lado, isso tudo, pessoal, a gente viu lá, né, fez o teste lá, o CRT, né, que é o teste de retração, a gente viu que deu positivo. Então, a gente está trabalhando o serrátil anterior, que é o músculo estabilizador da escápula. Mesmo que não tenha sido positivo, mesmo que o paciente não tenha mudado, a gente pode trabalhar esses movimentos que são bem importantes no tratamento do ombro desse paciente. Tá? Aqui em cima, a gente vai fazer uma abdução horizontal, tá?
o trapézio inferior ele tem uma ativação maior eletromiográfica acima de 90 graus de abdução do braço, de 90 a 120. Então, vai ser nesse ângulo que a gente vai ativar mais o trapézio inferior. Não que a gente não trabalhe trapézio médio também. A gente vai trabalhar trapézio médio também. Mas em abdução, com elevação do braço acima da linha da cabeça, acima de 90 graus, 110, 120 graus, e fazer a abdução horizontal, a gente está trabalhando esse músculo que auxilia na rotação superior da escápula. Não foi isso que a gente falou? Auxilia na rotação superior da escápula. Então, quando eu estou com o braço abduzido aqui, a minha escápula já está rodando superiormente. E aí eu vou fazer a ativação do trapézio inferior. Aqui de baixo, está aqui a 90 graus, vou trabalhar também trapézio inferior, mas também tem trabalho de trapézio médio importante, né? Então, eu posso começar com um paciente unilateral, deitado na maca. Aqui está deitado em cima da bola, né? Que é um meio instável. Então, só uma progressão, né? Mas eu posso começar com o meu paciente deitado na maca, lá, ativo livre. Depois boto um halterzinho, depois boto um elástico, depois deito ele na bola, boto com elástico, boto com halter, e assim eu vou evoluindo, tá? Então, sempre pensando em melhora no trabalho neuromuscular, né? Sem resistência, mais repetição, acertar o movimento, melhorar a consciência do movimento, para daí depois a gente começar a colocar mais carga. Tá? Na foto de baixo, a mesma coisa, a gente vai trabalhar também os músculos de trapézio, vai trabalhar romboide aí também um pouco, mas principalmente o trapézio médio e o trapézio inferior. Beleza? Aqui é uma outra possibilidade da gente trabalhar com uma borracha. Então, uma mão fica apoiada e a borracha na outra. Tá? Uma mão fica apoiada na parede e a outra mão ela vai fazer um movimento para cima, para o lado e para baixo. Tá? Então, sempre orientando o paciente a manter as escápulas encaixadas ali e a gente assim vai trabalhar. Quando a gente vai mais para cima, a gente trabalha um pouco mais o trapézio inferior, né? Então, quando a gente abduz também, trabalha o trapézio, sempre orientando o paciente a encaixar a escápula no gradil costal. Você vê que esse paciente aqui, eu tenho um problema no ombro, né? Direito, principalmente. Então, você vê que a minha escápula ela foge bastante aqui do gradil. Quando eu estou de camisa não dá para ver direito, mas a minha escápula foge bastante do gradil. Então, isso aqui, o que você deveria fazer aqui? Orientar o paciente a encaixar mais a escápula no gradil costal. Então, essa é uma outra possibilidade de exercício para a gente trabalhar os músculos periescapulares. Tá? Existem vários outros movimentos que a gente pode fazer. Tem os outros vídeos aqui, mas que não está rodando direito. Então, aqui é um vídeo. Eu não sei se vai rodar, onde o paciente ele vai fazer uma abdução horizontal e ele troca o braço. Ele está com uma resistência bem leve. Então, aqui eu também estou trabalhando o trapézio inferior. Tá? Então, trabalho aí a abdução, orientando sempre o paciente a manter as escápulas bem encaixadas. Né? Aqui na foto do lado é o movimento de protração e retração da escápula, mas aí a paciente está apoiada com o cotovelo na bola, então isso dificulta mais, aumenta a ativação muscular, né? O recrutamento muscular, o controle motor principalmente. Então, é uma possibilidade interessante aí também de trabalho. Tá? Esses vídeos eu passei para vocês já lá na semana passada, se eu não me engano.
Só minha internet está bem ruim aqui, cara. Eu tô com internet do celular, só pra vocês terem noção. Eu em casa tá sem aqui, tá desde ontem eu tô sem, Pô, a minha tá caindo toda eu tô hora sem também, mano. internet, não sei por quê. A minha também tá direto. Aí eu tô usando a internet do celular, mas o Wi-Fi não tá funcionando de jeito nenhum. Eu já até coloquei o cabo aqui, mas essa Vai ter sido acho que porcaria na não tá outra funcionando. pessoa. Aqui uma outra possibilidade de movimento. Então, o paciente ali com as escápulas em rotação medial, né, ou aduzidas, e aí ele executa o movimento de extensão do cotovelo. Né? Aqui um outro movimento, né, de flexão, como mostrei aqui com a borracha. Ele vai fazer uma flexão com a borracha aqui. Então, a gente trabalha bastante o serrátil anterior, trabalha também o trapézio inferior. Então, uma outra possibilidade aí, dá para ver bastante aqui ó, a musculatura do paciente. Beleza, pessoal? Tudo bem? São algumas possibilidades de movimento, de exercício, né? Que a gente vai trabalhar com o paciente. Vamos fazer as rotações mediais, laterais com borracha? Vamos também. Né? Na medida que o paciente já conseguir, o paciente está com muita dor para fazer o movimento, isometria. Né? Então, a isometria é sempre o melhor caminho para que a gente não tenha agressão. E esse paciente ele tem dor principalmente ao movimento. Né? Então, a gente começar com trabalhos isométricos é uma boa pedida. Né? Primeiro de controle motor ali, trabalhos isométricos, controlando bem a carga. Beleza, pessoal? Isso é o que eu tinha para conversar com vocês hoje, que é um ponto importante também na avaliação do ombro do nosso paciente. Então, a gente entender como é que está funcionando aí a escápula é fundamental para que a gente tenha sucesso aí no nosso tratamento. Beleza? Dúvidas? Então, beleza, Max. Beleza, tranquilo. Dúvidas, questões? Não? Ó, eu vou colocar no grupo o seguinte, eu vou colocar no grupo um caso clínico que é referente ao que a gente conversou aí sobre ombro. Tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Tá? Eu vou colocar lá no grupo e aí eu queria que vocês... Então é um caso clínico, falando de ombro aqui, toda a história do paciente e tal, o exame físico, o que esse paciente apresentou, o exame físico, né? Então, tem uma perda de amplitude de movimento, tem uma perda de força do braço, aqueles 5 testes que a gente viu lá, né? o cluster, né? Os testes específicos de arco de movimento doloroso, né? O teste de Job, o Hawkins Kennedy, o NIR e o teste de rotação externa resistido. Né? E o que a gente conversou hoje de cinese escapular, os testes funcionais que deram positivos, o questionário SPAD, que é aquele questionário que eu passei para vocês. Se houver alguma dúvida em relação ao preenchimento daquilo lá, é só falar. Está bem autoinstrutivo ali, mas não tem grandes mistérios. Quanto maior o valor, melhor esse paciente vai estar. Então, e aqui o que eu vou querer de vocês, a gente vai fazer isso na próxima semana. Já dei uma olhada, já rabisquem alguma coisa. E na próxima semana a gente vai conversar sobre esse caso clínico aqui. Vamos traçar o diagnóstico funcional, os objetivos do nosso tratamento, elaborar um plano e a conduta terapêutica. Beleza? Isso para a próxima semana. Tá? Beleza, beleza. Valeu, Max. Ok? Beleza.
Tudo bem? Não estava aparecendo o caso clínico? Não, tava tudo branco. E agora? Agora foi. Tá? Mas, caso clínico. E aí a gente vai conversar, vocês pensem aí, dêem uma olhada, por favor. E pensem aí para daí na próxima semana a gente conversar. Certo? Beleza, pessoal? Dúvidas, questões? Não, professor, vou deixar a próxima aula, que na próxima aula a gente tira mais dúvidas sobre tratamento. Oi? Na próxima dúvida, vou pegar esse SE que você vai jogar e vou falar mais sobre o tratamento que funciona na próxima aula. Tá, beleza. Beleza? Valeu, Márcio. De qualquer forma, fico ainda à disposição de vocês aí pelo WhatsApp, tá? Problema nenhum. Valeu, Márcio. Então, bom dia aí para vocês, bom resto de semana, boas aulas. Valeu, professor, bom dia. Se cuidem. Qualquer coisa, às ordens aí.